Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um audiobook onde faremos a leitura do capítulo do livro de apoio das lições bíblicas, fazendo um resumo do livro, aumentando ainda mais a sua compreensão sobre o tema da aula. Postamos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição, postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus, e na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Peço a sua ajuda. Clique no botão inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Então, vamos começar! Faremos a leitura de mais um capítulo do livro de apoio das lições bíblicas. O capítulo de hoje é o capítulo de número 12, com o título O papel da pregação no culto. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 a 5. O boom da pregação. Hoje está na moda pregar. Nas redes sociais tornaram-se uma grande vitrine na qual é possível encontrar pregações e pregadores de todos os tipos e para todos os gostos. Existem pregadores que se orgulham de possuir milhares de seguidores virtuais, mas não têm nem mesmo uma igreja para pastorear. Se o ambiente virtual já era o espaço preferido dos pregadores, essa preferência se tornou uma obsessão com a monetização de conteúdos produzidos. A pregação nunca foi um negócio tão rentável como está sendo agora. Não é somente pregar, mas lucrar com aquilo que se prega. É garantir likes, curtidas e visualizações. Por isso, torna o pregador mais famoso e, consequentemente, garantia de lucro certo. Dessa forma, a pregação perdeu a sua sacralidade. Assim, não é incomum vermos vídeos que são produzidos na cozinha, em aeroportos e até mesmo dentro dos banheiros mostrando suposto conteúdo evangélico. Não é o lugar que demoniza esses vídeos, mas a avareza e ganância que preenche seus conteúdos. São ferramentas para ganhar dinheiro. Parece haver uma lógica para isso. É preciso postar porque o ambiente virtual criou os viciados em mensagens. Assim como há, por exemplo, o dependente químico, o viciado em álcool e fumo, da mesma forma existe também o viciado em pregação. O vício cria uma realidade imaginária que produz ilusões. O mesmo princípio pode ser visto no consumidor de mensagens. Nesse aspecto, a pregação não passa de entretenimento. Como o dependente químico pode ser conhecido por algumas características, assim também o viciado em mensagens virtuais. De tanto ouvir mensagens, estão empanturradas delas. Isso cria um estranho efeito colateral. Passam a não gostar da sua igreja local e muito menos do seu pastor. Ficam enfastiados de ambos, tornam-se desigrejados. Assim, passam a conhecer tudo sobre pregação, mas eles mesmos não pregam nada. Acredito que tudo isso acontece por conta de uma ideia errada do que seja uma pregação. Com tanto glamour criado em volta de grandes pregadores, que se tornaram verdadeiras celebridades, a pregação passou a ser conhecida mais como uma oratória rebuscada do que como um testemunho cristão. A pregação é a mais poderosa ferramenta que Deus usa para salvar os perdidos. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. A pregação nos revela Deus e nos conduz até Jesus Cristo. Na verdade, somos igreja por causa da pregação. A pregação é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos revelar Jesus. Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, se converteu quando ouviu Paulo pregando. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos capítulo 16, verso 14. Essa convicção para a salvação vem por obra do Espírito Santo quando a mensagem da cruz é ouvida. A pregação do Evangelho, portanto, é o instrumento que o Espírito Santo usa para gerar um novo nascimento. Jesus Cristo valeu-se da pregação para proclamar libertação aos cativos.
de acordo com o que foi registrado em Lucas, capítulo 4, verso 18. Mateus usa esse termo para dizer que Jesus começa a pregar, em Mateus capítulo 4, verso 17, que andava nas sinagogas pregando o evangelho, e que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Por sua vez, Lucas diz que Jesus enviou os apóstolos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O livro de Atos mostra com toda clareza que a pregação era a força propulsora do ministério da igreja. Assim, quando Filipe foi à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. Por sua vez, Paulo, logo após sua dramática conversão, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Pedro lembra, na casa de Cornélio, o centurião romano, que Jesus os havia mandado pregar ao povo. Da mesma forma, Paulo diz aos presbíteros reunidos em Mileto que sua estadia com eles foi marcada pela pregação do reino de Deus. Dessa forma, a história da igreja cristã tem sido moldada pela pregação desde os tempos dos apóstolos. A pregação bíblica exercia um papel central nas reuniões regulares da igreja primitiva, conforme descrito em Atos capítulo 2, verso 42. Os apóstolos eram liberados das responsabilidades de uma igreja crescente para se concentrarem em oração e pregação. Pedro modelou a pregação bíblica usando as escrituras do Antigo Testamento para revelar a centralidade de Jesus Cristo no plano de Deus para redimir seu povo. Como missionário, Paulo usou a pregação como seu meio de espelhar o evangelho por todo o mundo conhecido. A proclamação de Paulo era doutrinal e apologética, argumentava em prol da ressurreição e apelava aos fiéis para que levassem vidas ressurretas. Paulo transmitiu o legado da pregação para os seus discípulos, exortando-os a pregar a palavra e a encarregar outras pessoas fiéis da mesma tarefa, conforme a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 2, capítulo 4, verso 2. Como foi exposto, a pregação do Evangelho foi central nos ministérios de Jesus, seus apóstolos e da igreja em geral. Não podemos, portanto, minimizar a importância da pregação. Infelizmente, muitos vulgarizam a pregação em vez de valorizá-la. Isso é feito quando a pregação se torna um mero trampolim para que se chegue a determinado fim. Nesse caso, os fins justificam os meios e esses meios nem sempre são tão dignos quanto parecem. Nesse aspecto, algo tão sagrado como a pregação é usada para a promoção pessoal. Não é incomum vermos pregadores e cantores famosos ostentarem nas redes sociais bens materiais que conseguiram angariar por meio do ministério da pregação e do louvor. Biblicamente, a bênção do Senhor é que enriquece, conforme Provérbios capítulo 10, verso 22. Não há nada errado com a prosperidade genuinamente bíblica. Sem dúvidas, um dos instrumentos que Deus usa para nos abençoar é o ministério da palavra. Contudo, garantir posses ou qualquer outra bênção material jamais foi o real propósito da pregação. O propósito da pregação. O alvo da pregação é revelar Deus aos homens, é levar a igreja a glorificá-lo. Se a pregação não faz com que os homens conheçam a Deus e a igreja o adore, então ela perdeu o seu propósito. Pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos pregação. De fato, é o que vemos a miúde acontecer. Há belos discursos e impecáveis oratórias, mas o antropocentrismo domina tanto um como o outro. Não são pregações genuinamente bíblicas. Na verdade, não são pregadores, mas coaches. Jesus deixou claro, por exemplo, que seu objetivo principal era a pregação da palavra. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 38. Jesus veio para pregar. Essa era a sua missão. Pregar também foi o propósito principal na vida e ministério do apóstolo Paulo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Registrado em Atos, capítulo 20, verso 24. A pregação como exposição. O que é pregação, afinal? É contar o que Deus em Cristo fez por nós. É testemunhar sobre a imerecida graça de Deus recebida. Jesus, quando libertou o gadareno de uma legião de demônios, e este queria segui-lo, disse-lhe: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lucas diz que aquele homem saiu pregando sobre Jesus por toda a cidade. Da mesma forma, Filipe, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Fora do ambiente bíblico foi criada a falsa ideia de que nem todos podem pregar. Se por pregação entendemos simplesmente uma questão de oratória e retórica, evidentemente nem todos podem pregar. Essa missão ficaria para os profissionais do púlpito. Mas se entendermos que pregar é testemunhar de Cristo, então todos sim podem pregar. O fato de transformar, de eletizar a pregação criou um abismo entre clérigos e leigos. Em algumas igrejas, os leigos nunca pregam. Essa é uma tarefa do teólogo profissional. Não tenho dúvidas de que isso é um erro porque vai contra a doutrina do sacerdócio universal de todo crente. Todo cristão é um sacerdote de Deus e como tal está habilitado a testemunhar de Cristo.
De fato, Jesus havia dito que seus discípulos receberiam poder para ser suas testemunhas. Mais uma vez, pregar é dar testemunho de Cristo. Como vimos, pregar é testemunhar de Cristo. Contudo, esse testemunho se dá por intermédio da exposição da palavra de Deus. Mas os que andam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 4. Nesse aspecto, convém dizer que não há um só método nem uma só maneira como isso deva ser feito. Os métodos e maneiras, portanto, são variados. Há quem pense que nenhuma metodologia é exigida para quem prega ou expõe o texto bíblico e que todas as mensagens são de um tipo só. Eles, portanto, são variados. Por outro lado, nem os métodos de interpretação, nem os tipos já convencionados de pregação são inspirados. Inspirado é o texto bíblico. Os métodos, formas e tipos de pregação são apenas ferramentas usadas para facilitar a compreensão da mensagem pregada. Uma teologia pentecostal da pregação. A teologia da pregação pentecostal não tem o propósito de privilegiar um determinado tipo de sermão ou método de pregação, uma vez que isso pode pôr restrições na atuação do Espírito. Assim, uma teologia pentecostal da pregação deve promover o encontro com Deus. Quando se trata de pregação, esta teologia do encontro significa que o pregador esperará uma presença especial do Espírito Santo operando na preparação do sermão, na entrega do sermão e no tempo em que se segue ao sermão. Como o ato de adoração, a pregação pentecostal é mais do que a divulgação de informações. Tanto o pregador quanto a congregação adoram a Deus durante o ato de pregar. Tanto a entrega quanto o recebimento da palavra de Deus geram adoração. Fica, pois, em evidência que a pregação pentecostal não é um ato unidimensional, isto é, em que o pregador fala para um auditório que assiste passivamente. O pregador permanece na santa presença de Deus, com um olho em Deus e o outro na congregação, com um pé na terra e o outro pé no céu, com uma mão estendida para Deus e a outra estendida para o povo. As pessoas também adoram. Elas olham tanto para o pregador quanto para Deus, enquanto se rendem ao Espírito Santo. A construção teológica da pregação pentecostal pode ser vista nos primeiros anos do movimento. Naquele contexto, os pentecostais concentravam suas atenções na doutrina bíblica, na espiritualidade prática e ênfase no evangelismo. A pregação pentecostal tirou o pentecostalismo da periferia teológica para transformá-lo em um dos movimentos que mais contribuiu para o crescimento da igreja. Assim, a pregação pentecostal não pode abrir mão desse tripé: teologia, espiritualidade e prática pentecostais. O membro da igreja de hoje é amplamente influenciado por perspectivas não pentecostais que são adotadas na televisão, internet, rádio e outras mídias. Para que o pentecostalismo sobreviva como uma tradição distinguível, seus pregadores devem estar comprometidos com a teologia pentecostal amplamente defendida e devem proclamar suas preocupações centrais do púlpito de nossas igrejas. Uma teologia pentecostal, portanto, não pode prescindir do dinamismo que vem como resultado do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dinamiza a pregação, tornando-a ousada e relevante. Isso é um fato fartamente mostrado nas Escrituras. Amém. Reflita sobre todos os pontos que abordamos nesta leitura e ótimos estudos.